Não é segredo para ninguém que o Oscar é a maior premiação de cinema do mundo. Uma vez por ano, vários profissionais da área se reúnem e votam, cada um em sua categoria de especialização, para decidir quem vão ser os vencedores. Mas durante tantos anos, quase 100 anos de premiação, não se vê muito filmes de terror presentes, né, carregando ali a sua estatueta. E o motivo disso é o que a gente vai discutir aqui hoje nesse material. Mas primeiramente, antes da gente ver o que pode levar a essa falta de filmes de terror na premiação, vamos fazer aí uma recapitulação ali na história para ver os principais vencedores do gênero no Oscar. Primeiramente, Fantasma da Ópera. A versão do longa de 1943 foi consagrada com o prêmio de melhor direção de arte e melhor cinematografia. Após isso, de mais importante, a gente tem O Exorcista, de 1973, chegou a ser indicado na categoria de melhor filme, mas levou apenas melhor roteiro adaptado e melhor som. Quando a gente fala de atuação, atrizes e atores no gênero, eu diria que é ainda pior, né? A gente tem aqui Natalie Portman por Cisne Negro, Kate Bates por Louca Obsessão, Frederick Mack por O Médico e o Monstro, Ruth Gordon por Bebê de Rosemary e Anthony Hopkins e Jodie Foster, ambos por Silêncio dos Inocentes. São os únicos atores e atrizes a ganharem a premiação por suas performances em longas de terror, em quase 100 anos de existência. Inclusive, Silêncio dos Inocentes é o longa de terror mais premiado na história do Oscar, somando 5 prêmios, incluindo de melhor filme. Certo, agora vamos rever a questão do prêmio em si. O que pode levar o Oscar a premiar tão poucos filmes de terror? Em resumo, assim, o mais básico que a gente pode supor no primeiro momento é que os membros votantes são pessoas, e assim as pessoas passam por tendências, né, e tendem a ir de frente a uma maré, seja ali a moda na época, e seguir algum tipo de padronização. Então, por exemplo, durante muito tempo, filmes de faroeste era a tendência do cinema, né? Então é para observar que o público segue essa tendência também. Era muito presente no Oscar musicais, por exemplo, ou filmes de guerra. Até hoje, por exemplo, é muito presente filmes de drama. Então foi se criando uma certa padronização para os filmes que eram indicados ao Oscar e iam ganhando mais relevância. Porém, essa padronização ela foi ficando tão óbvia, tão na cara, que foi criado o termo filme de Oscar. Os filmes de Oscar, ou Oscar Bates, né, em inglês, eles ficaram conhecidos no grande círculo, né, e estúdios e produtoras começaram a criar seus próprios Oscar Bates, que são filmes focados em terem um lugar na premiação. Então, quando a gente fala de obviedade, né, tem filmes aí que nessa época eram lançados já com o intuito de ganhar o Oscar, né? E conforme o tempo foi passando, essa padronização foi ficando óbvia, não só para quem era entendido, né, no assunto, na cena, mas também por grande público em si. E por conta disso, como as pessoas já meio que sabiam os filmes que estariam no Oscar ou os filmes que ganhariam no Oscar, a audiência da premiação ela foi caindo. Então, como o Oscar ele não é só um prêmio, uma validação, ele também é um programa de TV e ele precisa de seu público, né, para continuar tendo a sua relevância. Então, o que aconteceu para mudar esse cenário? O Oscar começou a passar por um rodízio dos membros votantes, né? Existe uma quantidade expressiva de gente que vota no Oscar. Um tempo atrás, essa quantidade de gente, elas tinha uma faixa etária ali muito elevada. Então, a maioria eram idosos que ainda seguiam essa tendência. Então, para contornar isso, o que se criou? Esse rodízio. Então todo ano saía uma determinada quantidade de gente que estava mais tempo e entravam pessoas novas, né? Inclusive hoje em dia a gente tem ali alguns brasileiros como membros votantes. Só para deixar aqui exaltado alguns nomes, a gente tem o Wagner Moura, né, que é o ator brasileiro. A gente tem o Carlinhos Brown. Inclusive o Carlinhos Brown ele ficou conhecido em Hollywood depois de ter composto a trilha sonora do filme Rio. E a trilha sonora do filme Rio foi indicada ao Oscar daquele ano. E muita gente diz, inclusive, que o Carlinhos Brown ele aproveitou essa oportunidade para meio que
criar contatos, vender seu peixe lá dentro, e por isso que ele conseguiu esse convite para se tornar um membro votante, e ele é um membro votante até hoje. Para representar os críticos de cinema e os jornalistas, a gente tem o Valdemar Dalle Nogari, que ele é brasileiro, né? Inclusive ele é gaúcho, e ele tem bastante relevância lá fora, sendo membro votante não só do Oscar, mas também do Globo de Ouro e do Critics' Choice Awards, né? Ele também tem um canal no YouTube, mas ele é mais conhecido no exterior por esse trabalho jornalístico de especialização. Certo? Então seria mais por conta disso, dessas tendências, mas isso é algo que vai mudando aos poucos. Então essa mudança, esse rodízio no membros votantes, ela surge efeito, e a gente consegue observar isso no decorrer dos anos, né? Então, por exemplo, nessa época aí, Natalie Portman conseguiu o prêmio dela pelo Cisne Negro, né? Anos depois, em 2018, o filme Corra também foi reconhecido, indicado a 4 prêmios de melhor diretor, melhor roteiro, melhor ator para Daniel Kaluuya e melhor filme, né? Ganhando esse de melhor roteiro. Então já foi um grande avanço em relação à presença do gênero na premiação. Então não dá para dizer que não deu certo, surgiu efeito não só pro gênero de terror, mas para outros gêneros também. A gente teve filmes de super-herói indicados ao Oscar de melhor filme, como Pantera Negra. A gente teve outros blockbusters de ação, como Mad Max, que também foi reconhecido na sua época, né? Mas infelizmente no campo da atuação isso ainda continua sendo um tabu, porque a gente tem filmes que deveriam estar na premiação, muito se falou na época, como Hereditário e Midsommar, pelas atuações da Toni Collette no Hereditário e da Florence Pugh no Midsommar. Inclusive, na época do Midsommar, a cerimônia de abertura do Oscar fez referência a filmes indicados a melhor filme, onde tinha dançarinos que vestiam os figurinos do filme e tinha dançarinos com figurinos de Midsommar. Então era um filme que não estava indicado em nenhuma categoria no ano, mas a própria organização do evento reconhecia o filme como um dos grandes lançamentos do ano, né? Vai entender. Então, enfim. Agora, alguns pontos que levavam a essa exceção, porque eu citei mais cedo alguns filmes de terror que chegaram no Oscar mesmo com essa tendência, e eles passavam por alguma exceção, porque há alguns pontos de validação que eu vou citar a seguir, como por exemplo, filmes com pessoas já consagradas na indústria. Então, por exemplo, Anthony Hopkins, ou a Jodie Foster, ou a Kathy Bates já eram artistas reconhecidos por outros gêneros, ou seja, o envolvimento deles no filme se torna o filme impossível de ser ignorado, né, que é um ponto de validação para o filme. A obra ser reconhecida em festivais de cinema, que são esses festivais, eles têm uma cara de tornar o filme um pouco mais cult, mais elevado, o que aumenta a relevância dele também e deixa ele impossível de passar em branco. E também tem o fato do filme ser adaptação de alguma obra literária, alguma outra obra artística, que também aumenta a relevância dele, como por exemplo Fantasma da Ópera, O Exorcista, também é um filme que é baseado num livro. E se essa versão original, seja peça de teatro, seja livro, também já for consagrado, isso torna ainda mais fácil, né? E o que isso pode mudar hoje em dia? Hoje em dia a gente tem um longa que chegou em 2024 e agora em 2025 se firmou sendo um dos favoritos do gênero de terror na premiação, que é A Substância. Desde o momento que eu pus os olhos em A Substância, eu sabia do potencial dele, porque A Substância tem um roteiro muito afiado, é um roteiro que fala sobre a própria indústria. A Substância tem uma atriz já consagrada, que é Demi Moore, que não costumava fazer filme de terror, fazia filme de drama e de comédia. Então a Substância, ela tem pontos a seu favor. Então tem um roteiro muito afiado, é um filme de terror que tem uma atriz já consagrada ali em seu currículo, passou por festivais de cinema, inclusive ganhando prêmio em Cannes, né? Então A Substância se torna um filme que ele é impossível ser ignorado. Eu acredito que mesmo nessa época onde o Oscar é mais padronizado, ele seria bem visto, né? Além de ser um filme muito bom, tem ali as suas qualidades. E o mais importante, ele não é só um filme de terror, ele é um filme gore, é um filme nojento, onde a maquiagem e o efeito prático está muito presente. Então A Substância é uma aposta muito boa pro Oscar desse ano, não é à toa que está indicado, conseguiu até indicação na melhor direção e em melhor filme, que é uma grata surpresa.
Então essa é a nossa aposta para esse ano. Eu acho que a Substância tem tudo para virar o jogo. Então, caso você ainda tenha ficado na dúvida, não sabia o motivo de não ter muitos filmes de terror premiado no Oscar, essas foram as minhas considerações, né? E se você gostou do conteúdo, não esqueça aí de seguir o canal, né, deixar ali o joinha, ver as nossas redes sociais e também o site do Cava Aberta, onde a gente posta textos, né? A gente conta muito com o apoio de vocês, e ainda mais se vocês gostarem de terror. Aqui o assunto é e sempre vai ser terror. Então, nos vemos mais tarde.